Cipriano, quando miúdo, certamente começaste a jogar futebol nas ruas da nossa cidade, mais propriamente no teu querido bairro Norte. Como surgiu a oportunidade para vir para o Varzim? Pronto, eu era miúdo, jogava bola, andava a estudar, portanto andava ali portanto fiz a primeira e a quarta aqui na escola de Esquerro, depois foi para a Escola Industrial Comercial do Paulo de Varzim. E na altura lá, portanto, havia ainda a separação de sexos, né, feminino de um lado, masculino do outro, e nós lá, portanto, jogávamos os masculinos, tínhamos sempre a mania de sermos heróicos, jogávamos para as meninas, e então havia lá campos de futebol, nós jogávamos sempre lá, e pronto, e continuamos a jogar. Aos 16 anos, portanto, aos 16 anos tive uns colegas meus, que foi o Luís, o Maiato e o Vilaço, os colegas meus que me chatearam, para eu vir treinar aqui ao Varzim, para os Junas, com o treinador Carvalhinho, se eu queria, nos Junis, se eu queria jogar no Varzim e tal, e eu disse, estava naquela, não sei se joga, não queria, vim aqui, eles convenceram-me a vir aqui às captações, aos treinos, e com o Carvalhinho, que o Fontinácio era portanto, era o que organizava isso, né? Tinha também um amigo meu, que é o João, que também me disse para eu vir jogar, e mal comecei a jogar, eu quero me passar 2 minutos, disse-me logo que ia dar um número, que era para eu ficar no Varzim, nos Junis. Pronto. A partir dali, eu comecei a jogar nos juvenis, eu jogava médio, jogava não sei o quê, depois o Carolho pôs numa central, eu comecei a jogar a central, sem problema nenhum, portanto, fui sempre titular, né? Joguei sempre, depois passei a Júnior, depois passei, nos Júnior já passei a ser capitão, Arsenal de Júnior, depois entrou aí para séniores, convidaram para ser sénior do Varzim, em 1974, e fui eu, o Joãozinho, passámos a sénior do Varzim, o André nessa altura ainda jogava nos juvenis, e o Luís também, e outros, e eu passei a sénior do Varzim em 1975, portanto, em 74, desculpa lá, 74, 75 passei a sénior do Varzim. Joguei, portanto, aqui com o Virgílio Mendes, era o treinador do Varzim, acabou por ir embora em janeiro, portanto veio o Meirinho, e entretanto com o Virgílio, com coisa, eu tinha, o futebol para mim era uma brincadeira, nunca levei o futebol muito a sério. Eu às vezes, à quinta-feira, portanto tinha aulas, eu treinava às 3, eu tinha aulas às 3h15, 3h20, e às vezes não vinha treinar, vinha ver o treino, gostava-me ali atrás do superior e via o treino, os meus colegas a treinar. Quem me convenceu a treinar, que eu completamente nesse aspecto eu tenho que dar a mão ao Natal, foi o defunto Meirinho que me convenceu a vir treinar. Portanto, eu continuei a treinar e o Meirinho, o primeiro jogo que eu fiz aqui na Póvoa foi com Chaves. Entrei a 20 minutos do fim para um lugar, acho que foi do Marques, e nós acabámos por ganhar 6-2, 5-2 ou 6-2 esse jogo. Entretanto, eu fui, acabou a época, entrou o Padre Manel o Padre Manel era o presidente, já era o presidente, foi buscar o António Teixeira e pronto, eu como andava a estudar e tinha exames eu deixei de vir aos treinos, no início da época, e pronto, acabei o futebol praticamente ali. Portanto, tinha um amigo meu que estava comigo, que era de Guilhabreu, e chateou-me a cabeça, em janeiro, andou em dezembro, janeiro, todos os dias chateou-me a cabeça, porque ele sabia que eu jogava bem, porque eu jogava com eles na escola, para eu ir jogar para o Guilhabreu, lá acabei por ir jogar para o Guilhabreu, fui sozinho, depois levei o Vilaça comigo numa fase, depois no ano seguinte passei eu a ser o treinador, porque não treinávamos, era eu que fazia a equipa, e levei daqui da Póvoa para uns 8 ou 9 jogadores, Couto, o meu cunhado, o Neto, o Lasso, o Bolito, levei muitos jogadores do Cunha, levei muitos jogadores comigo, e éramos pai 9 lá, pronto, e jogamos aqui, o Luís Maiá também jogou comigo lá. Pronto, passado 2 anos, eu jogar lá 2 anos e meio, surgiu a proposta do Ribeirão, já me tinha surgido várias propostas para eu ir jogar no Famalicão, naquelas zonas do Gil Vicente, depois surgiu uma proposta para eu ir em 78, 79, joguei no Ribeirão. No fim desse ano, surgiu uma proposta, eu já tinha tido propostas do Varzim, mas eu pedi algum dinheiro naquela altura e o Varzim nem a resposta me deu. Depois, no fim dessa época, de 78, 79, que era o Urbano Teixeira, o chefe de futebol, o Urbano Teixeira, com o Moura Azevedo como presidente, vieram falar comigo para ver se eu queria regressar ao Varzim. Entretanto, também tinha o Gil Vicente, eu e o Luís Maia tínhamos o Gil Vicente, e o Varzim, e eu tinha, portanto, eu optei pelo Varzim naquela altura, eu estava numa divisão, era o meu clube, portanto, era o clubinho até, fez o meu clube,
E eu optei pelo Varzim e ainda bem que optei porque a partir dali a minha carreira foi um sucesso, um sucesso desportivo. Podemos dizer então que em 79-80 regressas ao Varzim, depois de ter estado um ano no Ribeirão, curiosamente com o André, com quem depois em 84 ou em 84-85 vais para o Porto, e quando regressaste ao Varzim pela primeira vez, em 79-80, podemos dizer que foi chegar a ver e vencer durante essas 5 épocas? Sim, não, e portanto, eu tive algumas dificuldades no início, porque eu era central, estava aí o Albino, o Marcelo... E é aí que eu queria chegar, depois como é que está a passagem para o lateral? Depois, portanto, eu tinha algumas dificuldades, naturalmente tinha o Leopoldo como adjunto que me apoiou sempre e me disse que eu tinha valor para jogar e que mais tarde mais cedo que eu jogava. Entretanto, foi decorrendo, eu só tinha sido uma vez convocado, em outubro, portanto até outubro, e surgiu uma oportunidade, o campeonato parou-se, uma oportunidade para jogar num jogo particular a defesa esquerda. O treinador chamou por mim, quando o João Teixeira, tu jogas a defesa esquerda, e eu só tive uma resposta para o treinador. Naquela altura, aqui no gabinete, aqui neste estado, só tive uma resposta: olha, eu jogo a qualquer lugar, eu quero jogar. Para mim, desde que jogo, qualquer lugar eu jogo. Depois o mister que sabe se eu tenho ou não capacidade para jogar. Entretanto, eu perguntei, está bem, pronto, eu pus-me a defesa esquerda, o Balhás na frente, era eu a defesa esquerda, e empatámos esse jogo com o Coimbrões 0-0. Houve aqui um problema qualquer nesse jogo, aqui um problema qualquer com uma associativa e tal, e no jogo seguinte jogávamos com o Braga, em casa. E então o Teixeira, no treino de conjunto, ele tinha a mania sempre de pôr a equipa principal com o Pimentel Barzinho, e a outra equipa jogava com as cores, tentava eles com as cores que a equipa adversária ia jogar no domingo seguinte. Então tentava fazer um jogo de treino de conjunto de forma que os equipamentos fossem muito idênticos. E a 15 minutos do fim desse treino de conjunto, antes do jogo com o Braga, ele chamou-me, talvez estava já central do outro lado, chamou-me e pôs-me a defesa direito. E depois fomos para o estágio e ele disse-me: vais jogar a defesa direito. A partir daí, nunca mais saí da equipa, joguei 5 anos consecutivos no Varzim, só tive um jogo no banco, joguei os jogos todos. Tive um jogo no banco, tinha uma pequena dor, e um jogo seguinte jogávamos com o Benfica e os Acarros não quis arriscar, e foi em Braga até esse jogo. E eu joguei jogos todos consecutivos, a partir do momento que entrei para fazer direito, nesses 5 anos joguei jogos todos. Portanto, no fim de 84, depois veio o Porto buscar-me e fui para o Porto. Exatamente. Nesse ano de 84-85, isto é, estamos a falar da época 83-84 com o José Torres, sim, sim. Na qual o Varzim fez um excelente campeonato, uma das melhores, penso que ficou em 7º ou 8º lugar. lugar, e na época 84-85 surge a hipótese, conjuntamente com o André e mais um jogador daqui do clube vizinho, sim, o Kim, de ir para o Porto. Apesar de nós sabermos que, por muito que se goste do clube da terra, e o Varzim eu sei que tu gostas, a proposta de um clube com a dimensão, neste caso do Porto, não se pode recusar. Mas custou deixar o Varzim? Sim, não, portanto, isto passou-se de uma forma um bocadinho estranha em termos de contratação. Portanto, eu já estava definido que eu ficava no Varzim, né, esse ano. Portanto, o Torres foi para a seleção, os atores para a seleção, e quem ia tomar conta do comando técnico do Varzim era o José Alberto Torres. Portanto, estava definido, o André já tinha assinado para o Porto, e estava definido que eu ia ficar no Varzim, porque eu tinha contrato com o Varzim, estava definido. Entretanto, o André casou, eu por razões óbvias eu fui de férias para o Brasil, tinha lá uns tios, uma familiar, estive lá um mês no Brasil, no Rio de Janeiro, mas entretanto eu estava no Brasil e eu recebo uma chamada do Sr. Alba Braga Júnior, que na altura estava para aí 15 dias para vir embora, que era lá o Relações Públicas do Futebol do Porto, era o assunto a dizer se eu quero vir para o Porto. Eu disse, eu fiquei muito surpreendido na altura e eu disse, eu não sei, eu estou aqui no Brasil, eu não sei se quero ir para o Porto, porque, mas eu tenho contrato com o Varzim, eu não sei. E ele respondeu-me, com o Varzim não tens problema nenhum, com o Varzim está tudo resolvido, só quero saber se tu queres ir para o Porto. Eu vou, mas eu quando chegar aí no dia 30 que eu vou resolver, vamos lá ver isso. Pronto. Portanto, cheguei aqui no dia 30, o Varzim estava a fazer uma festa, começou a treinar nesse dia, estava a fazer uma festa de despedida dos atores, e entretanto eu ainda treinei no Varzim nessa tarde. O primeiro treino que ainda fiz no Varzim nessa tarde. Entretanto, dia 1 de agosto foi ao Porto e o Porto apresentou-me uma proposta que eu achei que era recusável. Falei com meus colegas, com os atores, com os Alberto Torres, e eles disseram-me também para eu ir para o Porto, e eu aí, portanto, com alguma mágoa, porque queria na altura ajudar os atores, porque o Varzim já teve dificuldade, eu com alguma mágoa, mas com algum prazer,
né, foi jogar para o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Foram 2 anos no Porto, que infelizmente, 2 épocas nas quais foste fustigado por... Sim, uma lesão grave. Uma Portanto, lesão grave. eu cheguei ao Porto em agosto, pá, eu vinha de umas férias altamente favoráveis para o jogo de futebol, porque também estava convencido que vinha para o Barzinho e depois que chegava aqui com o ritmo de jogo, com o jogar, que eu ganhava rapidamente a forma. Cheguei ao Porto, pá, e praticamente quase queria saber jogar. Eu acho que o treinador, quando me viu jogar, pensou como é que este gajo veio para aqui, né? Na altura, Artur Jorge. Artur Jorge, primeiro treinador, aliás, foi os primeiros 2 anos do Artur Jorge. Eu, pronto, passado um mês e pouco de eu estar já no Porto a treinar, o Artur Jorge Palmeiras, pá, quem te viu e quem te vê, digo assim, mas isto vai melhorar muito, porque eu vim de férias, não sabia para onde vinha, portanto, está bem, pronto. Ele continuou, pá, e eu tive azar. No dia 13 de outubro de 84, quando eu estava no meu apogeu, pá, eu fui ali à inauguração do campo de Faf, da Relva, não foi do campo, foi da Relva. Nesse mesmo dia, no dia 13 de outubro de 84, nesse mesmo dia o Rio Ave inaugurou o Campo Novo. Eu ali, pá, tive um acidente de carro nesse dia. Depois fui jogar e tive uma lesão grave aqui na parte posterior da coxa, portanto, ao nadegueiro, rebentou o músculo e eu tive um mês parado. Para fazer tratamento, depois parar. Portanto, voltei aos lavados e também no outro jogo, com outra ofensa num jogo de reserva, até nesse jogo, até para casa, tive outra lesão grave, no mesmo sítio, rebentou o mesmo sítio. Eu voltei, depois fui operado, não queria ser operado, mas fui operado, e é engraçado que depois de ser operado em abril, voltei a arrebentar a zona, o mesmo sítio, outra vez. Portanto, aquele ano o Porto foi campeão, foi nos anos que o Porto melhor jogou futebol. Nos 2 anos que estiveste lá, foste 2 vezes campeão. Eu não fui campeão o primeiro ano porque Sim. não joguei, mas o Porto foi 2 anos campeão. Não joguei porque tive o tempo parado, portanto, eu acabei, eu estava lá estava vestido no último jogo de consagração. Pronto, no ano seguinte, pá, comecei relativamente bem, e passado um mês comecei a parar por isto, por aquilo, era uma lesão aqui, uma dor ali, andei quase o ano todo, até fevereiro, todo sempre com algumas dificuldades. Em fevereiro lá consegui aguentar um bocadinho, comecei a jogar, joguei 4 jogos, ao fim do quarto jogo, pá, joguei com o Braga, com a Académica, com o Sporting e com o Boa Vista. E com o Boa Vista, ao fim do quarto jogo, pá, 10 minutos fim, lesionei-me outra vez e morreu. Nessa altura, o Portugal tinha sido operado para o Campeonato do Mundo no México. 86, e eu estava a titular do Porto, estava com esperanças de ir ao México, pá, mas depois lesionei-me, deixei de jogar e até ao fim da época ainda foi uma direção para o Porto, a França e a Argélia, e voltei-me a lesionar lá, portanto, e depois o Sr. Dr. Jorge e o Sr. Dr. Lisboa chegou à minha beira, pá, no fim da época, e disseram-me, pá, olha, nós gostávamos de ter cá, pá, gostávamos que tu continuasses cá, mas com uma equipa altamente profissionalizada como esta, não pode estar à espera de contar quando é que o fazer direito pode ou não pode jogar. Temos de ter 2 jogadores para cada lugar, pá, tu estás quase sempre lesionado, pá. Exatamente. Cumprimentei-os, boa tarde, bom dia, pronto. E recordo que não era fácil, porque nessa altura e depois nos anos seguintes o Futebol Clube do Porto teve um defesa que se chamou já tinha João Pinto. Já tinha nessa altura. E eu muitas vezes digo eu também nunca tive às pessoas, o percurso que o João Pinto teve, se o Vitoriano não tinha tido os azares... Não era fácil, porque o João Pinto já jogava. O que eu posso dizer aqui claramente é que nunca tive possibilidades de disputar o lugar com o João Pinto, porque eu cheguei lá 2 meses depois de chegar ao Porto, lesionei-me e nunca mais joguei mais de 70% das minhas capacidades futebolísticas. Exatamente. Mas nesses 2 anos que estiveste no Porto, mesmo assim acompanhavas a carreira do Barzinho à distância? Completamente. Curiosamente, eu posso contar uma história verídica. Portanto, no Porto usava bolas Adidas, nós usámos aquelas bolas. E no último jogo já vamos cá com o Nel na Madeira, eu vim cá ver, chovia torrencialmente, e o Barzinho jogou com uma bola oferecida por mim, que eu trouxe do Porto. E ganhámos aquela, vamos ganhar 2-1 e subimos de divisão. Muito bem. Diz-me uma coisa, embora não tenha jogado contra o Barzinho nesses 2 anos que estiveste com o Porto, quando o Porto vinha jogar à Póvoa, o que é que sentias? Sempre Barzinho. Aliás, isso não é verdade, porque eu joguei um jogo, acabei por jogar um jogo aqui, jogo particular com o Barzinho, que batamos 0-0 aqui. Sim, mas a nível oficial... Ao nível oficial nunca joguei contra o Barzinho.
Mas eu posso dizer que, por acaso, eu oficialmente nunca joguei contra o Varzim. Portanto, joguei sempre a favor do Varzim. Mas, na certeza absoluta, que ia ser muito difícil para mim, porque toda a gente que me conhece sabe que no meu clube, eu trabalhei aqui 22 anos neste clube, e, portanto, toda a gente sabe que no meu clube o Varzim, uma situação dessas seria, para mim, muito difícil. Muito difícil. E em 86, 87 regressaste. Podemos dizer que foi o teu coração alvinegro que o bateu mais forte, porque certamente, eu digo isto porque penso que terias outras propostas em Sim, tinha outras propostas. Sim, tinha outras propostas em carteira, mas o Sr. Lídio Marques convenceu-me a voltar a regressar ao Varzim. O Varzim tinha acabado de subir, como eu disse, o Varzim tinha acabado de subir, e o Sr. Lídio Marques convenceu-me a regressar ao Varzim. Eu estava também com alguma dificuldade, tinha havido uma lesão, estava a recuperar da lesão ainda, portanto eu estava com algo receio de vir para o Varzim porque não queria enganar o Varzim. Mas acabei por os primeiros meses um bocadinho com dificuldade, mas depois acabei por jogar e sem dificuldade nenhuma, mas estive aqui mais 4 anos. 4 anos. Vou dizer o mesmo que disse ao Lito há relativamente pouco tempo. Vi-te jogar muitas vezes, mas penso que só me recordo, lembro-me de teres dado muitos golos a marcar, lembro-me de ver fazer este corredor, o corredor direito, de cima a baixo, baixo a cima, e literalmente muitas vezes é entortar os adversários, mas lembro-me somente de um golo teu aqui ao serviço do Varzim. Eu marquei muitos golos, eu marquei para o Varzim para aí uns 12 golos. Marquei alguns golos, não é? Marquei ao Rio Ave aqui, marquei ao Penafiel, marquei ao Portimonense, marquei alguns golos, portanto, com o Penafiel marquei um golo soberbo, na altura de... É desse que eu me lembro. Dito por toda a gente, um golo soberbo, toda a gente se lembra desse golo. Aliás, quase todos os varzinistas que nessa altura vinham ver o jogo do Varzim, que quando passam por mim, lembram-se sempre desse famoso golo, não é? Foi na Baliza Norte. Foi na Baliza Norte. Portanto, eu peguei a bola no meio campo, portanto, toda a gente, antes do meio campo, passei por toda a gente e consegui fazer golo. Faltavam 2 minutos para o intervalo e o jogo estava 0-0 com o Penafiel. Acabamos de ganhar 2-0 esse jogo, portanto, ficou sempre na memória, na retina das pessoas esse golo. Mas eu marquei mais alguns golos, marquei no Portimão, marquei aqui no Pomo, marquei ao Boa Vista, marquei alguns golos ainda, 10, 12 golos, marquei por aí, em anos, em 10 anos de carreira, portanto não marquei muitos, mas marquei alguns. Eu nunca fui exímio jogador de cabeça, portanto não ia muito aos tantos, mas de vez em quando aparecia lá, assim, nas cargas, numa jogada individual e tal, e conseguia fazer alguns. Exatamente, foi o que eu disse, davas muito mais a marcar. Claro. E lembro inclusivamente naquela baliza de um penalti contra o Guimarães, que fizemos o 2-0 e depois empatámos 2-2, sim. Portanto, uma jogada na Rosa Santos, uma jogada que eu apanhei também aqui a bola, entrei e o Miguel, que era o central do Guimarães, com a mão, tocou-me numa perna de apoio, eu ia correr e portanto o árbitro ia atrás dele e marcou o penalti. Nesse jogo, no fim do jogo, 10 minutos do fim, o Necama marcou um golo assim, fora da área, marcou um livre e acabou por empatar 2-2. Mas tem muitas coisas. Aqui a Massassa tem muita gente aqui, recorda-se muito que aqui no Superior, ali no Superior não, debaixo do balneário do Varzim não havia nada, era o peão, não é? E depois tinha lá um pavilhão desportivo que tinha uma publicidade que era na altura, quando não existe, que era Macon. E toda a gente muitas vezes chegava aqui à linha e cruzava. Portanto, que nunca foi lateral, tinha algumas dificuldades em cruzar. E cruzava algumas vezes para fora. E as pessoas diziam que eu cruzava o Macon. Portanto, num jeito de brincadeira, as pessoas diziam que eu cruzava o Macon. Mas nos jogos aqui na Póvoa, eu fui quase sempre considerado o melhor jogador pelos jornais nacionais. E dei muitos golos a marcar. Exato. E o facto de jogar na zona lateral do campo, aquela que está mais próxima com o público, ainda dava mais força para... Claro, porque eu gostava muito de jogar, na banda, mas eu gostava muito de jogar de sul para norte, porque no superior o público do superior é sempre mais vibrante, não quer dizer que os outros não vivem, mas estão mais afastados. São mais entusiastas. Estão mais afastados, são mais calmos. Ali não, ali são pessoas mais do Varzim, aquelas pessoas que gostam. Então eu gostava muito de jogar quase sempre de sul para norte, não é? Eu ganhava aí, portanto, nessa altura eu fazia sempre grandes jogos. Exatamente. Entretanto, na época 90-91, sais novamente do... Sim, portanto, eu acabei de época, era o Calixto treinador, acabei a época, estava tudo normal, pensei que ia continuar, porque me disseram que ia embora, que não ia embora, tinham mandado uma carta de renovação com coisa, mas eu já estava como treinador nessa altura, já ajudava como treinador junto ao Calixto,
estava a continuar, quando cheguei aqui, quando chegou de São Pedro, vim perguntar ao Sr. Mário Rodrigues e ao Adair Marques e ao Presidente, que era o Avelino Monte, qual era a minha situação, e eles disseram que a minha situação que não era para ficar aqui, que era para ir embora. Pronto, eu fiquei muito triste, porque era o meu clube, já estava aqui outra vez, já tinha ido embora nessa altura foi um bocado por opção minha, nesta altura mandaram-me embora e eu fiquei um bocado chocado, um bocado sentido e pronto, até fiquei um bocado muito abalado, até que depois um amigo meu que jogava e o Carlos Alberto jogavam no Lessa, convidaram, chatearam-me a cabeça, treinadores ao Festas e o Pintinho e o João, que já não jogaram todos aqui no Varzim, eram os treinadores, jogaram aqui todos no Varzim, e convidaram-me e convenceram-me a ir jogar para o Lessa. O Lessa tinha inaugurado o relevado, e eu em novembro de 90 fui jogar para o Lessa. Joguei um ano, portanto, acabamos por descer a divisão, estava na segunda vez, estava na terceira, e depois joguei mais um ano na terceira, e aí já jogava a central, e acabamos por subir, e portanto também fiz uma subida no Lessa. Corrija-me se estiver errado, o João e o Pinto chegaste a jogar com eles? Claramente, aqui no Varzim. Claro, o Festas não? O Festas não. O Festas, na altura que eu vim para o Varzim, o Festas foi para o Guimarães. Diz-me uma coisa, entretanto, na época 93-94, regressas ao Varzim agora com novas funções. Sim, novas funções. Portanto, eu na altura, depois eu fui para o Ribeirão, depois do Lessa eu fui para o Ribeirão, fui lá um ano e meio, um como jogador, outro como jogador e treinador. O Osta começou como treinador, depois acabei por ficar eu, não é? E depois a meio da época vim embora, e nessa altura, quando eu vim embora, o Sr. Lídio Marques, que começou, foi quando a Comissão Administrativa, chamou-me e convidou-me para se eu queria trabalhar com o Horácio. Eu e o Horácio aqui trabalhar para tentarmos que o Varzim subisse Cássio. E eu aceitei o convite, aceitei o repto e comecei a trabalhar aqui no Varzim outra vez em 1994. Uma coisa, com 10 anos consecutivos. Consideras que o teu passado no clube era importante para transmitir a mística? Sempre, fui sempre um jogador de mística, fui sempre um jogador de raça, de vontade, de querer as pessoas, a prova que as pessoas quando passam por mim lembram-se sempre de que existiu um vitoriano a jogar no Varzim. Diz uma coisa, é mais fácil definir o que é em relação ao Varzim, porque fala-se da mística em relação a outros clubes, mas em relação ao Varzim em particular. É mais fácil sentir o que é a mística ou definir o que é a mística? Consegue definir o que é a mística do Varzim? Não, é mais fácil sentir. Muito mais fácil sentir a mística, porque a mística é provocada também pela massa associativa. Não é? Claramente a massa associativa do Varzim é uma massa associativa aguerrida, uma massa associativa com vontade de demonstrar aos jogadores que estão sempre com eles. E, portanto, e nessa altura os jogadores que estão dentro de campo sentem realmente um prazer enorme em jogar por esse clube. Exatamente. Diz uma coisa, enquanto jogador ou treinador, qual foi a tua maior alegria? A minha maior alegria foi, olha, eu acho que a minha maior alegria foi sempre ter a possibilidade de jogar no Varzim. Isso foi a minha maior alegria. Depois outras alegrias que eu tive, foi quando o Varzim subia, tristeza quando o Varzim descia, e depois quando foi campeão nacional por Futebol do Porto, também tive alguma alegria quando foi campeão nacional, porque foi uma coisa que era impensável eu quase atingir numa altura em que joguei no Varzim e consegui atingir. E também quando fui internacional, foi uma vez só, foi internacional. Esperanças, foi uma vez, e fui pelo Varzim, e estava no Varzim quando foi Esperança. Portanto, nesse ano, foi em 84, quando acabei por ir para o Porto depois, talvez se calhar também por isso. E também foi uma alegria, não é? Portanto, alegria, em termos, estamos a falar em termos futebolísticos, porque em termos pessoais tem outras alegrias muito maiores. Não é? Evidentemente. Com o nascimento dos meus filhos, da minha mulher, da minha família, tudo isso, portanto, é muito mais importante do que. Mas em termos de futebol, realmente, foi o prazer que tive de jogar pelo Varzim. E no Varzim, quem foi o treinador que mais te marcou? O treinador que mais me ensinou. O treinador que mais me ensinou, sem dúvida alguma, que é o futebol, foi o António Teixeira. Sem demagogia. O treinador que mais marcou no sentido positivo em termos de relações humanas foi o Zé Torres. E depois o treinador que me ensinou em termos de alguma coisa, não muito porque eu joguei pouco, mas em termos de que é a grandiosidade dos clubes, o que é a grandiosidade dos clubes foi no futebol do Artur Jorge. Mas no sentido. Mas tive outros, o Calixto também também gostei muito de trabalhar com o Calixto, de uma forma um bocado. Pronto, mas também gostei, não foi assim muito mal. Foi bom trabalhar com o Calixto, portanto, não posso dizer nada. E trabalhar depois como treinador junto, gostei de trabalhar com quase todos os treinadores, todos, o Horácio,
ao Alberto Costa, ao Luís Campos, depois de ter trabalhado com quase todos os treinadores, pá, porque eram pessoas sérias e pessoas que tinham com vontade e querer levar o Varzim para cima. E tu, no fundo, eras o chamado homem da casa, que eras o elo de transmissão entre o jogador e o, claro, e o chefe de equipa, se claro, assim podemos dizer. Isso era a minha missão, mas muitas vezes era mal compreendida, não é? Essas missões do treinador de junto, há muita gente que pensa que o treinador junto é uma profissão fácil, é um dinheiro fácil, e eu continuo a dizer e digo sempre, ser treinador junto não é fácil. O treinador junto tem que filtrar todos os problemas que existem entre a equipa e o treinador, tem que filtrar todos os problemas que existem entre a equipa e também a direção, que é para não haver atritos. Portanto, não é um jogador que diz que está mal e a gente atribui logo ao treinador. Não, tem que haver uma colaboração entre a equipa e o treinador, e nessa colaboração o treinador de junto é uma peça muito importante. Um pouco como era o Otávio no Porto, muito exatamente. De formas diferentes, cada um de nós tem formas diferentes de pensar, mas essencialmente eu queria era que o Varzim, que as pessoas percebessem que este clube é comandado em termos de futebol de fora para dentro, quer dizer, a massa associativa que arrasta e transmite alegria a jogar aos jogadores de futebol. Muito bem, há pouco falaste nos teus filhos, é comum dizer-se que filho de peixe sabe nadar. Neste momento os teus dois filhos, a nível de futebol de formação, um está no Varzim, o Hernani, e o Chico está no Futebol Clube do Porto. Diz-me uma coisa, gostarias que um dia ambos fossem futebolistas, ou pensas que seria melhor enverdarem por outra? Não, eu quero que eles sejam aquilo que eles gostam de ser, que gostem de vir a ser. Portanto, se for futebol, é o futebol, se for outra coisa, qualquer. É evidente que teria algum prazer e alguma satisfação se eles envergassem pelo futebol, porque eu também enverguei, e essencialmente se conseguissem vestir como séniores a camisola do Varzim. O resto depois, logo se via. Mas, portanto, eu tenho uma mágoa no Varzim, que é, eu tive 10 anos como um treinador de junto e depois fui mandado embora sem satisfação nenhuma, não sei porquê. Depois disseram-me que tinham outros, mas não interessa. Mas isso já passou, continuo a gostar do Varzim da forma que sempre gostei, e continuarei a gostar do Varzim da forma que sempre, até morrer, irei gostar. Uma coisa, ainda dentro da tua família, o Luís Neto, que para nós, varzinistas, apesar de ainda jovem, é e sempre será um dos nossos símbolos, por tudo aquilo que personifica. Este ano deu o salto para uma Primeira Liga. Também vês muitas qualidades no Luís para... Claramente, sim, o meu sobrinho também foi como nós dizemos sempre, não é? Fui peixado de nadar, o meu cunhado também foi jogador, o meu sogro também foi jogador, o seu neto também foi jogador guarda-redes nos anos 50 aqui no Varzim. O meu cunhado não chegou a ser jogador aqui no Varzim, mas jogou aqui em muitos clubes, jogou no Vilhabrão, no Ribeirão, jogou no Ganense, no Esposende, mas é o pai dele, portanto, seu neto. Também tive alguns, portanto, não jogou profissional porque também depois não dava, mas ele tinha um emprego bom, portanto, o dinheiro que o futebol naquela altura onde ele jogava não lhe dava assim muito, portanto, ele, naturalmente, o meu sobrinho, como os meus filhos, como uma família de futebolistas, vieram para o futebol e tiraram o futebol. Mas eu acho que o meu sobrinho tem qualidades suficientes para jogar em qualquer clube do mundo. Eu acho que nesta altura, é uma altura que eu tinha algumas dúvidas, dissipei-as agora quando eu fui para o Nacional, portanto acho que ele tem capacidade suficiente para poder jogar em qualquer clube. Portanto, eu penso e considero que é a opinião unânime que o Luís nos próximos anos poderá ser o principal embaixador do Varzim aos olhos de todos, porque é um orgulho sabermos que está um jogador num clube espanhol, italiano, inglês, e saber-se que é da formação do Varzim. Como foram outros, como foi o André, como foi eu, como foram o Marco, como foram o Lima Pereira. Há muitos jogadores da Póvoa, pelo contrário que as pessoas dizem, que a China não, há muitos poveiros que já transmitiram a mística aqui deste clube, e que quase todos os clubes, essencialmente aqui os clubes grandes aqui de Portugal, já vieram buscar, o Mirandas e o que já vieram todos, muitos clubes que conseguiram
sair daqui e passar para um patamar muito mais elevado, não é? E o meu sobrinho também está a fazer a mesma coisa. Ele vai ser claramente nesta altura como o Bruno Alves, pois, há pessoas, há clubes que, há jogadores que, há clubes que passaram aqui na formação e tiveram a possibilidade que às vezes é um erro, não sei se é um erro, senão de passarem, como o meu filho está agora, de passarem para a formação de futebol Clube do Porto, não é? Ou de outra formação qualquer. Na altura, portanto, o meu sobrinho neste caso é a mesma coisa, portanto vai ser a mesma coisa. E a prova disso é que ele na altura, muitos jogadores saíram daqui com contratos rescindidos e que ele continua sempre essa forma de estar, que é minha, que é nossa, que é familiar, que é de preservar sempre o respeito pelos clubes e pelas pessoas que nos rodeiam. E daí também a admiração que toda a massa associativa tem pelo Luís. Claro. Em relação à formação, neste momento estás no projeto dos Tarrotes. Podemos dizer que é de pequenino que se fazem os verdadeiros lobos do mar? Sim, penso que sim. Mas eu tenho uma forma um bocadinho, se calhar, diferente do que é uma escola de futebol. Para mim, uma escola de futebol tinha que ser uma escola, até determinada idade, 9, 10 anos, 11 anos, uma escola de rua, futebol de rua. Os jogadores praticamente têm que se definir eles próprios, têm que ter regras, têm que jogar, têm que ser livres, porque se nós não aprendemos quando somos pequenos, quando somos jovens, não será com adultos que vamos aprender a jogar a bola. Porque quando somos adultos podemos dar uns toques, mas aquelas pequenos pormenores que nós vamos ganhando durante a nossa juventude, que é uma rotina constante, eu acho que os jogadores aos 13, 14 anos já não as conseguem fazer tão bem. Portanto, eu sou apologista de que os miúdos com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos joguem livres, tranquilos, aquilo que mostrem aquilo que valem, independente de terem ou não valor, porque o que é preciso é que eles gostem daquilo que fazem. E todo miúdo que goste do que faz pode atingir níveis altos se tiver alguma qualidade. Muito bem. Vitoriano, obrigado. Tudo bom. Obrigado.